Fala pessoal, Lincoln Cruz aqui, comentarista da RWE 360 e vamos falar hoje de Premier League. Premier League que você, claro, acompanha aqui na nossa web rádio e hoje especificamente falando do jogo que vamos transmitir a partir das 5 horas, 5h15 a bola rola para Aston Villa e Manchester City, jogo que será disputado no Villa Park, em Birmingham. E teremos aí um confronto de top 4. A equipe do Manchester City, que é a terceira colocada, visita a equipe do Aston Villa, quarta colocada nesta Premier League de 2023-2024. Bom, vamos falar do duelo dessas duas equipes. De um lado, o Unai Emery, que chegou na metade da temporada passada, arrumou, ajeitou esse Aston Villa, que conseguiu até mesmo uma vaga de Conference League, podendo até mesmo ter ido para a Europa League. E do outro lado, Pep Guardiola, que vai para vai fazendo a sua oitava temporada no Manchester City. E a gente sabe que o ano passado foi ano de tríplice coroa, conquistou Premier League, Champions League e a FA Cup. Bom, falando dos dois times e começando pela equipe da casa, o Aston Villa, que após a chegada do Unai Emery e principalmente se consolidando aí nessa temporada, um 4-4-2 tradicional, né? Mas que nem sempre fica só nessa estrutura, né? Hoje o futebol ele vai se moldando muito tanto na parte defensiva quanto de ataque. E na parte defensiva, sim, a gente vê um 4-4-2 bem postado, muito fechado, principalmente na região central do campo, né? Aí os espaços ficam mais pelo lado, mas é uma equipe muito compacta e que, recuperando essa bola, tenta agredir de forma rápida. Mas é uma equipe que também constrói nem sempre à base de chutões ou de uma forma de ligação direta. Às vezes tenta achar as costas da defesa, mas é uma equipe que procura também passes curtos e muitas vezes a sua saída, a construção lá de trás tem a dinâmica de achar o Watkins, né, para que ele possa fazer o passe, escorar, fazer só uma parede para que quem venha de trás consiga achar, geralmente os pontas, utilizando aí as costas de uma defesa alta quando essa defesa sai para fazer a pressão. Às vezes, quando tem posse, é uma equipe que bota os seus jogadores mais abertos, né, nessa linha de meio de campo, os pontas, na parte interior. Não são geralmente pontas que costumam ficar mais abertos, são pontas que vêm para dentro para que os laterais possam fazer uma função mais ofensiva. Os centravantes também não são centravantes nem sempre centralizados, né? O Watkins e o Diaby, ou até mesmo o Watkins e Zaniolo, a dupla ali de referência ou mais avançada, nem sempre jogam tão centralizados, né? Então, são essas dinâmicas que vão aí trabalhando a equipe do Unai Emery, um Aston Villa. Falando da equipe de Manchester, o Manchester City é uma equipe que já muita gente conhece, né? O Pep Guardiola, que acabou mudando a sua estrutura ofensiva a partir ali da metade da temporada passada, né? No começo, de começo para o meio, acabou mudando da pirâmide para o WM, né? O esquema aí que foi difundido por Robert Chapman, o treinador inglês, e é chamado de WM porque a estrutura que os jogadores ficam, ela parece realmente o desenho de um W e de um M. Mas as estruturas também não são apenas referências para nós. O City ele defende geralmente num 4-4-2 e aí atacando sim nesse WM, geralmente um zagueiro, o Akanji tem feito muito essa função, já que o John Stones é outro desfalque do Manchester City, então geralmente agora o Akanji é quem faz esse lateral que avança um pouco mais para ficar, entre aspas, do lado
ali do Rodri. É o Manchester City que tem como base a posse de bola e a pressão agressiva, que roda muito bem a bola, que tem no Rodri o cara que vai dando as dinâmicas de ataque, né, acelerando ou não, indo para um lado ou indo para outro, conseguindo fazer essa bola rodar, né, fazer um pêndulo entre a equipe adversária para geralmente começar o ataque de um lado, girar, achar do outro, principalmente o ponta numa situação de 1 para 1, e aí esse ponta atacar a linha de fundo, conseguir fazer a sua jogada, ter a sua vantagem, né, individual através do adversário, e aí sim, geralmente achando a bola de trás para dentro da área, para quem vem de trás ou para quem vem se posicionar melhor ali na grande área ou na pequena área, para o Manchester City fazer o gol. Acontece muitos gols do Manchester City dessa forma e é uma das maneiras mais visíveis que o Manchester City ataca. Bom, falando das duas equipes, né, e do duelo em si agora, o Aston Villa vai, né, chegando ao top 4 nessa temporada. Claro que talvez não se esperasse do Aston Villa um top 4, mas sim uma melhora de desempenho por tudo que vinha fazendo na temporada passada com o Unai Emery e também pela chegada aí de jogadores como foi o Pau Torres e também o Zaniolo. Então, dois jogadores aí que melhoraram o elenco do Aston Villa, que foi se moldando com os jogadores que o Unai Emery procurava trazer para a equipe de Birmingham para melhorar essa equipe. Já o Manchester City, ele vai oscilando mais uma vez nesse início, meio de temporada. Agora a gente já vai chegando no mês de dezembro. Então é o Manchester City que, a exemplo da temporada passada, oscila bastante, mas oscila essa temporada muito mais em questão de resultado do que desempenho. O Manchester City não vem jogando mal, né? É uma equipe que vai tendo alguns desfalques e é claro que tem jogadores que vão despontando bem, como é o caso do Rony Alves, que pegou o lugar do De Bruyne machucado desde o começo da temporada, aliás, desde já da final da Champions League da temporada passada. Então, é um Manchester City que vai se encaixando novamente. Inclusive, Pep Guardiola falou na sua entrevista de press conference, né, de pré-jogo, que via o Manchester City até mesmo como candidato ao título e que o Manchester City, se continuasse com o desempenho, né, se esse desempenho do jogo contra o Liverpool e contra o Tottenham se perpetuasse no campeonato, o Manchester City aí fatalmente ganharia o título. Essas foram as declarações de Pep Guardiola, que diz não estar incomodado e nem vendo uma equipe relaxada em campo, né, por tudo que já venceu o Manchester City. Então, é um duelo muito interessante, um duelo de equipes ali do topo da tabela, o Manchester City tentando colar no Arsenal e o Aston Villa tentando não deixar escapar as três equipes ali de cima, City, né, que é seu adversário, Liverpool e Tottenham, até mesmo para pensar em algo de repente maior, uma UEFA Champions League até na sua fase já de grupos. Então, é um jogo que será um jogo, eu acredito num jogo até de duelos de planos de jogo distintos e às vezes e de repente até antagonistas. Não acredito que o Aston Villa vai ter tanta posse, vai ser uma equipe muito mais de transição e pode sim ter espaços interessantes, e uma das dificuldades do Manchester City é controlar esses contra-ataques quando as equipes conseguem encaixar muito bem esses contra-ataques. Tem dificuldades para conter essa ação rápida das equipes adversárias do Manchester City. Então pode ser um caminho interessante para o Aston Villa, que faz muito bem e tem muitos contra-ataques bons que a gente consegue ver nessa temporada do Aston Villa. Pelo outro lado, o City gosta de atacar pelos lados. Vamos ver se as estratégias de fechar bem o centro do Aston Villa vão ser equilibradas o bastante para também dificultar essas ações pelos lados e também não dar tanta chance de troca de corredores e de o City conseguir balançar, trazer essa bola bastante de um lado para outro.
Essas são as expectativas do jogo, um jogo onde o City pode ser um pouquinho favorito, mas não muito, até porque joga fora de casa. Então, temos um jogo bem interessante para ser visto hoje aqui na RWE 360 bola rolando a partir das 17h15. Eu espero, claro, a sua companhia e um forte abraço.